O Will Smith é um dos atores americanos mais famosos. Recentemente, ele teve uma entrevista com o apresentador egípcio Amro Adib, e ele perguntou a ele sobre a leitura do Alcorão, e a resposta dele realmente me surpreendeu. E favorecemos alguns de seus antepassados, seus descendentes e seus irmãos. Nós os escolhemos e os guiamos para o caminho reto. Esta é a orientação de Allah, com a qual ele guia quem quer de seus servos. Se tivessem associado outros a ele na adoração, suas boas ações teriam sido em vão. Na verdade, o Alcorão não só menciona as histórias dos profetas para que possamos tomar como exemplos, mas também defende a honra deles contra as mentiras da Bíblia hebraica. Por exemplo, 1 Reis 11, verso 4. Quando Salomão envelheceu, sua esposa desviou seu coração para outros deuses, e seu coração não estava totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, havia sido. De acordo com a Bíblia, Salomão, nosso amado profeta, é retratado como um descrente. Eu busco refúgio em Allah de tais mentiras. Salomão nunca foi descrente, e seu coração sempre esteve totalmente dedicado a Deus Todo-Poderoso. Em vez disso, eles seguiram a magia promovida pelos demônios durante o reinado de Salomão. Salomão nunca foi descrente, na verdade, os demônios é que foram descrentes. Eles ensinaram magia ao povo, junto com o que havia sido revelado aos dois anjos, Harut e Marut, na Babilônia. Existem muitos exemplos como esses onde a Bíblia mente sobre os profetas de Deus. É por isso que dizemos que a Bíblia não é a palavra de Deus Todo-Poderoso. E a única verdadeira revelação de Deus Todo-Poderoso é o Alcorão. O único livro preservado de Deus e a única verdade absoluta. O Alcorão é composto por dois tipos de versículos. Versículos Muhkam e versículos Mutashabi. Os versículos Muhkam são versículos diretos nos quais não há confusão quanto ao seu significado. Por exemplo, seu Deus é apenas um Deus. Não há Deus digno de adoração exceto Ele, o mais compassivo, o mais misericordioso. Este versículo é muito claro e direto. Allah é e todo mundo pode entender isso só de ler. Os versículos Mutashabi são ambíguos e não são conhecidos pela maioria das pessoas, e eles são compreendidos apenas por aqueles que têm um bom conhecimento. Alguns desses versículos Mutashabi são gerais, não têm detalhes, mas são explicados em detalhes na Suna do profeta Muhammad. Por exemplo, estabelecer a oração, pagar o zakat e se prostrar com aqueles que se prostram. Estabelecer a oração é um versículo Mutashabi porque não dá detalhes de como realizar a oração, mas nos informa que a oração é obrigatória. É por isso que vamos à Suna do profeta Muhammad para saber como orar. Allah explicou a diferença entre esses dois tipos de versículos no Alcorão. Ele é aquele que revelou a você, ó profeta, o livro, cujos alguns versículos são precisos. Eles são a base do livro, enquanto outros são elusivos. Aqueles com corações desviados seguem os versículos elusivos, buscando espalhar dúvidas por meio de suas falsas interpretações, mas não conseguem entender seu significado completo, exceto Allah. Quanto àqueles que têm um bom conhecimento, eles dizem: acreditamos neste Alcorão, tudo vem do nosso Senhor. Mas ninguém se lembrará disso, exceto as pessoas de razão. Este versículo é muito importante porque nos dá as ferramentas para não nos deixarmos enganar. Nós interpretamos os versículos Mutashabi elusivos à luz dos versículos Muhkam, que são precisos, e não o contrário. E Allah SWT nos confirma que quem faz o oposto será desviado. E, infelizmente, é nisso que os cristãos caem. Eles usam versículos obscuros e imprecisos para interpretar os versículos claros e precisos, o que só leva à desorientação. Por exemplo, Marcos 12, versículo 28 a 31, um dos mestres da lei veio e os ouviu debatendo. Percebendo que Jesus lhes tinha dado uma boa resposta, ele perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante, respondeu Jesus, é este. Escuta, ó Ismael, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Então Jesus está dizendo aos cristãos que Deus é apenas um Deus, mas os cristãos, por algum motivo,
ignoram este versículo preciso e direto e seguem o que é impreciso. Por exemplo, Mateus 28, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este verso é um verso muito pobre e claro. No entanto, eles usarão este versículo para interpretar os versículos claros sobre Deus ser um. É por isso que os cristãos acabaram acreditando em conceitos como a Trindade, que é uma crença paradoxal, e lógica e puro politeísmo. Deus é um, mas ele também é três, de alguma forma. Isso não faz sentido. Que Allah SWT guie os cristãos de volta à verdade. Ao povo do livro, não exagerem em relação à sua fé. Não digam nada sobre Allah, exceto a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, não era mais do que um mensageiro de Allah e o cumprimento de sua palavra através de Maria. E um espírito criado por um comando dele. Então, acreditem em Allah e em seus mensageiros e não digam Trindade. Parem para o seu próprio bem. Allah é o único Deus. Glória a Ele. Ele está muito acima de ter um filho. A Ele pertence tudo que está nos céus e tudo que está na terra. E Allah é suficiente como administrador dos assuntos. Eu li, sabe, todos os livros sagrados das, você sabe, religiões abraâmicas. Então, eu fiquei surpreso, como tudo. É como uma única história. Isso é, da Torá, passando pela Bíblia até o Alcorão. Eu nunca. Estamos todos conectados. Eu nunca entendi a linha. E é como se, pela primeira vez, eu visse a linha. E, você sabe, Todos nós deveríamos saber esse fato simples. Não existe isso de religiões abraâmicas. todos os livros sagrados das, você sabe, religiões abraâmicas. Abraão tem uma religião e não três. Isso não é uma trindade de religiões. Se o Islã é verdadeiro, e ele é verdadeiro, então o cristianismo e o judaísmo são falsos, e vice-versa. A verdade é uma só, e nós afirmamos que o Islã é a única verdade e a única verdade lógica e possível. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas ele era alguém que se inclinava para a verdade, um muçulmano se submetendo a Allah, e ele não era dos politeístas. Este versículo é muito claro. Abraão se submeteu a Allah, o Criador dos céus e da terra, o que o torna um muçulmano. Qual profeta de Deus chamou sua religião? Judaísmo. Estou fazendo essa pergunta a sério, e eu espero que alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo discordem de mim, para trazer um único versículo da Bíblia hebraica, quando um profeta de Deus chamou sua religião de judaísmo. De acordo com a Biblioteca Virtual Judaica, a palavra judaísmo significa literalmente judaísmo, ou seja, a religião dos Yehudim. Isso significa que o judaísmo não é o nome de uma religião, mas apenas uma descrição de uma certa religião dos Yehud. Na fala comum, a palavra judeu é usada para se referir a todos os descendentes físicos e espirituais de Jacó. Ismael, assim como os patriarcas Abraão e Isaque, e suas esposas. E a palavra judaísmo é usada para se referir às crenças deles. Tecnicamente, esse uso é impreciso, assim como é tecnicamente impreciso usar a palavra indiano para se referir aos habitantes originais das Américas. No entanto, esse uso tecnicamente impreciso é comum tanto dentro da comunidade judaica quanto fora dela, e por isso é utilizado em todo este site. Está muito claro que o judaísmo não é uma religião nomeada por Deus Todo-Poderoso, o que significa que é impossível que seja a religião de Abraão. E quanto ao cristianismo? Bom, de novo, a mesma pergunta. Onde Jesus mesmo nomeou sua religião de cristianismo, ou convidou seus discípulos para uma religião chamada cristianismo? Sabemos, de acordo com o Novo Testamento, onde quem chamou os discípulos de Jesus de cristãos pela primeira vez. Ato 11, verso 26. E quando o encontramos, ele o trouxe para Antioquia. Então, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram um grande número de pessoas. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, por pessoas que não eram seguidores de Jesus. Então, os cristãos de hoje pegaram o nome de sua religião de descrentes. Subhanallah,
não vem de Deus Todo-Poderoso ou de um profeta de Deus. É por isso que o Islã é o único nome possível da religião de Abraão, Alá-Saú e todos os profetas de Deus, porque foi Deus Todo-Poderoso quem nomeou nossa religião de Islã. Certamente, o único caminho de Allah é o Islã. Aqueles que receberam as escrituras não discutiram entre si por causa de inveja mútua, e o conhecimento lhes veio. Aquele que nega os sinais de Allah, com certeza Allah é rápido em prestar contas. Que Allah guie os cristãos de volta à verdade do Islã, a única religião do Deus Todo-Poderoso. Então, Inshallah, a partir de agora, todos nós vamos parar de usar o conceito errôneo de religiões abraânicas. Só existe uma religião abraânica, que é o Islã. Eu nunca entendi totalmente a questão de Abraão como o pai. E depois a divisão entre Isaac e Ismael. E foi só, sabe, foi lindo de se conseguir. A conclusão, Tessa. Compreensão. Você tem uma mente linda, cara. Valeu, cara. De acordo com os muçulmanos dos Estados Unidos, muçulmanos, não há divisão entre Isaac e Ismael. Eles são ambos profetas de Deus e nós os amamos igualmente. E nós não fazemos nenhuma distinção entre eles. Diga, ó crentes, nós acreditamos em Allah e no que foi revelado a nós e no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e seus descendentes. E o que foi dado a Moisés, Jesus e outros profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e a Allah todos nós nos submetemos. Mesmo que a Bíblia seja clara sobre Ismael e como ele será abençoado. Gênesis 17, verso 20. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Com certeza eu o abençoarei, farei com que ele seja frutífero e aumentarei muito o número dele. Ele será o pai de 12 governantes, e eu farei dele uma grande nação. De acordo com a Bíblia, Deus prometeu a Abraão que faria de seu filho Ismael uma grande nação. Pergunta: os descendentes de Ismael são uma grande nação hoje? E quem são os descendentes de Ismael? A resposta é muito simples. Os ismaelitas hoje são os árabes, e eles são, alhamdulillah, muçulmanos hoje. Então, ao seguir esse versículo da Bíblia, os muçulmanos são uma grande nação, o que significa que o Islã é a verdade. Por que Deus Todo-Poderoso nunca chamará o politeísmo ou a falsidade de grande? E é assim que provamos a eles que a própria Bíblia deles aponta para o Islã, uma religião para todo, e não apenas para os gentios ou os ismaelitas. Nós te enviamos um profeta apenas como uma misericórdia para todo mundo. Nós oramos para que Allah guie os cristãos para a verdade, e Inshallah, ele o fará. Smith dá o próximo passo e acredita no Alcorão e aceita o profeta Muhammad como um verdadeiro profeta de Deus. Por que voltar ao Islã, a única verdade e a única religião de todos os profetas de Deus, e declarar que a verdade chegou e a falsidade desapareceu? De fato, a falsidade está destinada a desaparecer. Espero que você tenha se beneficiado deste vídeo. Você também pode assistir a este vídeo sobre um cristão tentando desmentir o Islã, mas falhou miseravelmente. E não se esqueça de se inscrever para uploads diários. Obrigado por assistir. Assalamu alaikum.